Mais ou menos nessa linha, Wendel, mais ou menos nessa linha, eu conversando com um treinador, né? Na verdade, ele trabalha com a base de uma cidade pequena, vizinha nossa aqui, Gileno, o professor Gileno, ele falou, eu não me lembro quantas características, ele falou, Ronexo, eu falei, ô Gileno, há uma chance de um jogador ir para uma peneira, duas? Ele falou, sim, há uma chance, mas quem é olheiro, quem trabalha no futebol, vai começar a perceber. São várias características que você observa, física, de inteligência do atleta, né, para correr, a questão anatômica. Eu queria que o Luiz Andrade falasse um pouco sobre isso, porque ele me falou, eu não me lembro quantas são, se são 15 características, se o cara faltar alguma delas, pode chegar? Pode, mas dificilmente o cara será um jogador profissional. E que geralmente o pessoal que trabalha nessas peneiras, nessa questão de olheiro, vai errar, mas geralmente vai logo perceber quem já tem algumas valências ali e já começa selecionando e já vai passando para a próxima etapa. Sobre isso, o que você tem a falar assim, do aspecto físico? De fato, por exemplo, eu falo também por experiência. Aqui na minha cidade vizinha, Vitória da Conquista, que você já enfrentou várias vezes, eu falo porque foi na minha casa, onde eu morava, Vitória da Conquista. Dois atletas que na minha cidade, os caras, tipo assim, no auge da idade, no auge, os caras, 18, 19 anos, os caras aqui não tinha parâmetro. Ficou lá em casa, os caras fez 2 dias de atividade física no Vitória da Conquista. No dia que foi jogar o coletivo, os caras não conseguiam pegar na bola a intensidade do jogo. E olha que aqui os caras sobravam. Então é o que eu falo, às vezes o pessoal critica, às vezes fala, o pessoal não tem noção a questão dessa capacidade física de um jogo, da movimentação do atleta é demais. Queria que você falasse o que tem de verdade nisso, o que tem de mito nessa questão também, se o cara não tiver uma questão de se condicionar fisicamente, né? Porque às vezes o cara não tem aquela condição, mas tem jogador que mesmo fazendo o trabalho, ele não tem pessoas que não vai conseguir, o corpo não vai suportar. Exatamente. Existem, por exemplo, como você falou, né? Cada clube tem o seu processo de avaliação de atleta. E isso a gente tem também muito bem empregado aqui nas nossas categorias de base, principalmente, né? Essas questões, assim, se são 15, se são 20 valências que são avaliadas quando se está procurando algum atleta jovem para trazer para o clube, aí depende um pouco do modelo de jogo do clube, que o clube implementa desde as suas categorias de base e etc., né? Mas, geralmente, quando se está nesse período, se vê muito mais a parte técnica e tática do atleta, né? Em tática, nem tanto, porque na tática está inclusa uma forma de o treinador jogar. E um atleta numa peneira, ele não... Né, os professores colocam eles para jogar lá, mas não necessariamente pedindo alguma função específica. Então, se analisa com relação à parte tática, a inteligência de jogo, como você falou, se aquele menino está sabendo ocupar os espaços, se aquele menino tem uma noção do momento que ele pode ir para o ataque, do momento que ele fica na defesa, do momento que ele dá um bote, no momento que ele segura e temporiza para esperar o time voltar, enfim, detalhes assim, e também a parte técnica, questões de domínio, questões de passe, questões de rebatida, de cabeceio, etc. e tal, né? Então, são basicamente esses os aspectos que são olhados, primeiramente. A parte física, numa avaliação assim de peneira ou para trazer algum jovem atleta para o clube, ela é avaliada também mais em segundo plano, porque a gente entende que a parte física ela é mais, entre aspas, o que eu vou dizer, mais treinável do que as outras, né? Lógico, a parte técnica você evolui muito, você consegue evoluir taticamente também, inteligência de jogo, mas a parte física, como vocês mesmos bem explanaram até agora, é uma valência que vem fazendo realmente diferença também dentro do contexto do futebol, né? E é gozado até a história que você contou, porque na época que eu trabalhava com categoria de base, ainda lá em São Paulo, eu trabalhava num grande clube, que era o Corinthians, então um centro em que vários meninos querem estar jogando, né, até pelo nome, etc., pela estrutura que a gente tinha na época. E uma vez chegou um pai, bateu na porta do CT e falou, cara, meu filho tem 15 anos, ele precisa fazer um teste, vocês precisam ver ele, que ele é fera,
ele joga lá com os caras de 25, 30 anos lá no meu bairro, ele faz gol, ele deita e rola, tal, beleza. Você bota o menino para jogar num outro contexto, onde existe uma organização tática, onde existe uma condição física de treinamento mais elaborada, onde existe um modelo de jogo, uma forma de jogar, o menino fica perdido, né? Então, assim, muitas vezes a gente tem que ter bastante cuidado para criticar ou então elogiar demais o menino. Porque também tive casos de atletas que eram reis nas categorias de base, que não chegaram no profissional, e outros que lá nas categorias de base eram bons jogadores, mas estavam ali no meio, daqui a pouco crescem e hoje estão estourados em times grandes. Né? Então, assim, é um negócio muito complexo. A gente não consegue, não é exato o futebol. Então, a gente não consegue cravar, esse vai dar certo e aquele não. Agora, só para a gente matar esse assunto, aí ele falou, agora, claro, quando o cara acha um Neymar na frente, quando o cara vê um Robinho aí, o cara já sabe. E eu já ouvi. Perfeito. Eu já vi. Aí o cara, ele falou que o difícil é o jogador mediano para você tirar, porque para você tirar o jogador mediano, que é 90%, 99%, esse que é o difícil. Porque a diferença é muito mínima entre o cara que não vai ser profissional e o cara que será profissional. Porque o Luiz sabe disso, é muita gente. Então, ele falou que a diferença é essa. Agora ele falou, claro, o Neymar, o cara vai ver com 7 anos, o cara fala, ó, esse aqui só precisa manter, não deixar ter contusão, porque vai virar, né? Já sabe, o cara já sabe. Que é diferente, é o extra do extra, né? Com toda a experiência, né, que os treinadores, os professores têm no dia a dia do futebol, isso é um fato. Você vê o jogador, o primeiro toque que ele dá na bola, a primeira movimentação, o primeiro giro, o primeiro passe, você já falou, opa, peraí, deixa eu prestar atenção mais um pouquinho. Daqui a pouco, mais um. Outro você fala, não, esse cara aí é um menino que tem um potencial de evolução, que a gente fala. Então, é um menino que vale a pena a gente trazer para o clube e inseri-lo nesses trabalhos mais específicos, mais elaborados, para ver se realmente ele vai continuar nessa crescente, né? Tem uns que conseguem, outros que não, mas assim, numa primeira impressão, realmente é mais perceptível para aqueles professores que estão mais acostumados já com o futebol de base, né?